Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo esse percurso de meditação diária sobre o livro dos Provérbios. Nesta obra nós nos encontramos no prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos, e dentro do prólogo estamos fazendo a meditação da sessão que pode muito bem ser intitulada de O Valor da Sabedoria. Hoje nós iremos meditar o penúltimo versículo desta sessão, que é Provérbios, capítulo 3, versículo 25, que diz assim para nós: Não temerás o terror repentino, nem a destruição dos ímpios quando vier. É a palavra de Deus dando para nós a certeza, ao mesmo tempo que é uma certeza, é uma promessa da parte do Senhor para nós, se torna também numa ordem, como é característico da palavra de Deus. Ao mesmo tempo em que Deus dá uma promessa, ou seja, o empenho da parte dele é algo empenhativo para o próprio Deus, quando ele se compromete, quando ele realiza uma promessa, significa que ele está se comprometendo. Ao mesmo tempo, numa promessa, Deus também dá uma ordem para nós, é um imperativo para nós, é uma postura a ser assumida, é uma atitude a ser realizada. Então, é característica das promessas de Deus, em sua palavra, via de regra, as promessas têm um empenho da parte de Deus, um empenho comprometedor da parte de Deus. Deus se compromete, mas ao mesmo tempo uma ordem que é dada a nós, uma ordem, seja de confiança, seja de algo a ser realizado, seja de uma postura a ser assumida. Então, Deus mesmo está se comprometendo que nós não iremos ter o temor se confiarmos nele. Então, ele está se garantindo, ele está dizendo para nós que nada, absolutamente nada, irá causar terror em nós, mesmo o terror repentino, nada irá causar o tremor e o temor em nós, se confiarmos nele, porque ele nos dá a garantia que ele é maior que o terror, que ele é maior que aquilo que nos causa medo, que o seu amor é infinitamente superior, que o seu amor cuida de nós, que o seu amor nos dá a garantia de que estamos com ele e que se estamos com ele, nós temos a vitória. Nem a destruição dos ímpios quando vier, ou seja, nós não precisaremos temer, nós não precisaremos ter medo da mesma destruição que equivale aos ímpios. Ou seja, qual é a destruição própria para os ímpios? A perdição eterna. Para os ímpios que não se convertem, para os ímpios que não se voltam para Deus, para aqueles que morrem na sua impiedade, o destino que os aguarda é exatamente a destruição eterna, ou seja, é a condenação eterna. Nós não precisaremos temer, segundo diz essa palavra, não por uma atitude de soberba da parte do fiel, não por uma atitude pretensiosa da parte do fiel, mas por uma confiança inabalável em Deus. O fiel que está envolvido em um amor tamanho por Deus, um amor tão grande, que se confia à misericórdia de Deus, que só está empenhado em agradá-lo e em buscar estar com ele, inclusive estar com ele para a eternidade, esse fiel não vai se preocupar com a condenação eterna. Não que esse fiel não tenha a humildade de reconhecer que pelos seus próprios méritos, que por sua própria
própria conta, não mereça outra coisa senão o inferno. Mas esse fiel, o fiel, ele confia no seu Senhor. Ele tem como meta agradar o seu Senhor. E pela misericórdia do Senhor, ele sabe que o Senhor dispõe para ele. Claro, uma vez cumprida a vontade de Deus, uma vez realizando a obra do Senhor, ele sabe que este Senhor dispõe para ele o reino celeste, a glória eterna. Então, o fiel que se deixa guiar pela sabedoria divina. E lembremos-nos que a sabedoria divina nos faz pregustar o céu. O dom da sabedoria nos faz pregustar o céu. O dom da sabedoria nos faz pregustar o céu por quê? Porque, como dizia Santa Elizabeth da Santíssima Trindade, que alegria, meus irmãos, céu na terra encontrei, o céu é Deus e na minha alma ele está. Pois bem, ele pregusta ao céu porque ele compreende que afora Deus não há nada que ele queira mais no céu, a não ser o próprio Deus. E se ele já pode encontrar Deus aqui na terra, então ele já pode pregustar o céu. É óbvio que na glória eterna, ele gozará da presença de Deus. Ele estará na presença de Deus. E ele captará Deus na plenitude. A união será plena. Mas ele já pode pregustar o céu por já viver em comunhão com Deus. Então ele não teme o mal, ele não teme o inferno. Ele confia no seu Senhor, ele confia na misericórdia do Senhor e ele caminha confiante nisso. Ele teme a Deus. É diferente desse temor. O temor enquanto dom não é um temor servil, não é um temor de condenação. É o temor de filho, é o temor daquele que é o temor que consiste em buscar, respeitar. E já existe um respeito que é gerado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Um respeito, um amor para com Deus. É o temor do Senhor que gera no fiel o desejo da adoração, o desejo pela adoração. Pois bem, não temerás o terror repentino, nem a destruição dos ímpios, quando vier. Quando chega a morte, o fiel se abre totalmente à graça de Deus. Ele não teme a morte, ele não teme a partida, mas ele confia na misericórdia do seu Senhor. Ele busca constantemente estar na presença do seu Senhor. Este versículo me faz recordar lá o Salmo 90, que há alguns dias nós o citávamos. O Salmo 90, quando diz assim para nós, lá no versículo 5, Salmo 90, Salmo 91, no versículo 5 diz assim: Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia. Qualquer que seja o terror noturno, ou seja, o terror que nos assalta nas imaginações, nas preocupações, o terror que nos assalta quando em surdina, quando no silêncio estão tramando contra nós, estão arquitetando o mal contra nós, nem a flecha que voa à luz do dia. Ou seja, o terror que está diante dos nossos olhos, que nós vemos e nós sabemos de onde que se parte, de onde vem. Nenhuma dessas duas espécies de terror, de temor, irá nos assaltar se confiarmos em Deus, se nós confiarmos no Senhor. Esta palavra também que hoje nós ouvimos, Provérbios capítulo 3, versículo 25, é um convite para nós para confiarmos no amor de Deus, no cuidado de Deus, e não só ter uma atitude de não temer o mal, mas inclusive assumir uma atitude, uma postura de um guerreiro.
de um vitorioso em Deus. Aliás, eu me recordo aqui de uma passagem do livro do profeta Joel. É uma profecia da parte de Deus. É Deus quem está ao mesmo tempo profetizando, prometendo, mas também dando uma ordem. Joel capítulo 4, versículo 10 diz assim: Os vossos arados transformai-os em espadas, e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo diga: Eu sou guerreiro. Deus está dizendo para nós, mesmo na sua enfermidade, qualquer que seja a sua enfermidade, se você confiar em mim, eu transformo você em um guerreiro. Nas lutas do dia a dia, nos leões que você precisa matar diariamente, qualquer que seja o leão, qualquer que seja a fera que está atacando você, seja as batalhas que você tem que travar cotidianamente. Eu batalho com você e eu faço de você um guerreiro vitorioso. Então, nada de ficar prostrado, nada de ficar com autocomiseração, nada de ficar buscando atrair os olhares das pessoas, o olhar de piedade, o olhar em que as pessoas olhem para você como um coitadinho, mas levantar-se. Qualquer que seja o guerreiro, o leão que você precisa matar, seja a depressão, seja a angústia, seja a ansiedade, seja as contas que não estão fechando, que estão apertadas. Cada mês você passa tendo que lutar e vencer esse leão e muitas vezes não fecha a conta, seja o que for. Seja o que for. Se você confiar em Deus, Deus irá realizar a vitória na sua vida. Não sem o seu empenho, não sem o seu comprometimento. Não é isso que nós estamos pregando aqui e não se trata disso que a palavra de Deus está mostrando para nós. Mas se trata de confiar em Deus e fazer a sua parte. Se trata de confiar em Deus e não temer o mal, saber que Deus é maior que o mal já está derrotado em Deus. Se trata disso. Confie no Senhor, porque se você confiar, o mal não se fará maior que você. O mal não é maior que Deus. E Deus fará do mal algo menor, infinitamente menor que você. Porque estando com Ele, você será maior que tudo. Você será maior que tudo aquilo que tenta te oprimir, tudo aquilo que tenta minguar as suas forças. Estando com Deus, você será forte. Não precisará temer, porque Deus está contigo. Confie nesta palavra e haja deste modo, e você fará a experiência do cuidado de Deus na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.